E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta com a sessão Os Equipamentos que eu uso na estrada, nas gravações, em tudo que é lugar. E hoje a gente vai falar sobre esse pedal o pedal que acabou que colou comigo no último ano inteiro. Aliás, todos os shows que eu fiz esse ano, eu fiz com o Protein, da Brown Amplification, que é uma empresa sensacional, que faz uns pedais boutique, né? Boutique são aqueles pedais curumezados, são aqueles pedais que são feitos com cuidado absurdo, com inteligência. A galera coloca, além de todo conhecimento, inteligência para tornar esses pedais mais modernos, né? Sempre com alguma sacada que faz com que eles sejam diferentes. Eu tô amando esse pedal, não desgruda do meu board, vou explicar para vocês por quê nesse episódio. Mas antes, se inscrevam no canal. Galera, é muito importante que vocês se inscrevam, que vocês deem os likes, porque senão a gente não tem motivo para fazer esses vídeos. Porque dá um trabalho monstro. Por isso que eu não consigo fazer muitos vídeos. Entre gravar, editar, preparar o vídeo, falar sobre isso tudo. E eu faço questão de sempre, nos meus reviews, que não sejam apenas reviews, mas que eu possa passar um pouquinho da minha experiência para vocês, que eu acho que é o mais importante, né? Então se inscreva no canal, o curso já é perpétuo, então quem quiser se inscrever no curso tem milhões de dicas, na verdade. Eu passo toda a minha experiência, eu ensino a microfonar, eu ensino a diferença de pedalboard analógico para digital, ensino os fundamentos básicos do que é você tirar som de guitarra na tua casa, você tirar som de guitarra no amplificador, você tirar som de guitarra no equipamento digital, tudo isso, cada uma dessas coisas tem uma mágica, tem uma maneira de se fazer para que você consiga o melhor som. Então vai lá, se inscreve no canal, se inscreve no curso e dá o seu like. Já volto com mais notícias sobre o Protein. Então é isso, esse é o Protein da Brown Amplifications, que é um pedal que basicamente são dois overdrives clássicos. O verdinho, que é esse daqui, eu tenho que desligar a luz porque a luz é... Vocês não têm ideia a quantidade de tempo que a gente fica só para tentar fazer com que essa luz não fique tão forte no vídeo para poder ligar o pedal e vocês verem as regulagens. É muito, você afasta 3 horas. Inclusive, eu acho essas luzes todas muito fortes, de todos os pedais. Não precisa de tanta luz, a gente vê de longe. Às vezes no palco mesmo dá uma... tem vários pedais que me incomodam. Esse não incomoda tanto, mas tem uns que me incomoda a luminosidade que o pedal traz. Acho muito forte. Então, dividindo o pedal em duas partes, o verdinho é o Nobels, né? Não é exatamente o Nobels, porque o Nobels tem aquela estrutura dele que é dentada, né? Dentada é quando faz tac, 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 né? E nessa estrutura você tem várias, digamos, estruturas de timbragem, né? Fica mais grave, mais médio, mais agudo, mais isso, enfim, você vai timbrando o pedal ali. Nesse caso ele não tem isso, tem um volume, um ganho de drive e o tone, né? E o azulzinho é o Blues Baker da Marshall. Basicamente, também com modificações. Então, as modificações que eles falaram que mais ou menos fizeram no Nobels é que eles colocaram um pouquinho mais de médio para não ficar esse scope assim fechadinho, que todo mundo reclama, inclusive nos Tube Screamers. Não é um Tube Screamer, mas é um pedal que seria da família, né? Assim como você tem o alface, a rúcula e o agrião, você também tem o Nobels, o TS e alguns pedais que tem mais ou menos a topologia. Tem aquela coisa, eu tenho o Monk lá também, que é da mesma topologia, mas são sons diferentes, tem características diferentes. E o Blues Baker, a mesma coisa, eles falaram que trabalharam nos graves, mas basicamente assim, eu não fico pirando muito se é mais isso ou aquilo, porque para mim o que vale é quando você liga o pedal e ele funciona com você. Como eu não sou engenheiro, não me preocupo tanto com essas coisas em pedais. Me preocupo mais com isso quando estou mixando um disco, e aí sim vou trabalhar equalizações, reverbs, enfim, eu estudo muito isso para poder melhorar
minha condição como produtor. Mas na hora de tocar guitarra, eu gosto da coisa, pô, ligou, e aí, o que você achou? Rodou o botão, ficou bom? É isso. Porque o guitarrista, se ele ficar pensando muito, ele perde sim a espontaneidade, perde a conexão com a música. A gente tem que colar na música, no play. É o que você sente enquanto você está tocando, e o que rodar o botão vai te trazer para aquilo que você está querendo tocar. Para mim é isso. Basicamente é isso. E não saio muito disso. Estudo os meus pedais todos, obviamente, para eu poder saber o que eu estou rodando ali. Mas você vê que esses pedais têm 3 botões, não tem muito que você enlouquecer. Você tem um ganho, um nível. E o ganho, obviamente, é diferente do level, né? O ganho é o que traz a distorção e o level é o que aumenta ou abaixa o volume naquele estágio de distorção que você deixou o ganho. Então porque quando você apertar o pedal, ele pode vir muito baixo ou muito alto. Com o level você aumenta, né? Para você conseguir o impacto que você quer daquele som durante a base. E eu fico mudando isso o tempo inteiro, inclusive no meu show. E essa é uma das razões pelas quais também o Protein caiu como uma luva para mim. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos. Dá uma sacada aí. Vocês veem aí que eu tô com ele, por exemplo, aí no show do Blue Note, eu tô usando ele. Obviamente, o primeiro é o Protein, depois eu vou pro Lion e depois eu vou pra Quad. Na verdade, o Lion tá no Send Return, mas basicamente usei a maior parte do tempo o Lion como amplificador, a Quad como efeitos de laser reverbs e tudo mais, e o Protein ali na frente, porque ele é o cara que me dá os estágios que eu vou querer. E levando em consideração aquilo tudo que eu falei outro dia, que às vezes você está no palco e você fica psicologicamente induzido achando coisas que às vezes não são as que estão acontecendo, porque o nosso psicológico está em várias coisas diferentes do som, que são o que você vai querer expressar musicalmente, a sua comunicação com o público, o seu time com o show, que você, obviamente, quando tá ali na frente, você que controla mais ou menos o que tá acontecendo. Se a plateia te vê bocejando, você já diz, pô, eu vou mudar um pouquinho a minha maneira, de repente o repertório, você faz mudanças para você incluir as pessoas que estão ali. Então isso tudo provoca com que teu sensorial se divida em várias tarefas. E muitas vezes a gente fica meio ali achando que uma coisa e é outra. Mas de qualquer maneira eu preciso ter na mão. E o Protein, por serem 2 drives, para mim é fantástico. Por quê? Porque eu consigo sair de um estágio, e os dois mais ou menos têm o mesmo estágio de drive, não é muito, o Blues Bakers não tem muito mais ganho, não é um high gain, ainda é um pedal de bluseiro, e o Nobels também, mas quando você junta os dois, ali vem a mágica. Quando vocês viram na segunda parte da música, no finalzinho eu liguei os dois e eu fiquei com o Nobels empurrando o Blues Bakers. Abaixei ali o controle de ganho dele, porque se ele vier com muito ganho, quando eu uso sozinho o Nobels para drive, eu deixo ele com mais drive, mas quando eu vou usar os dois, eu abaixo o ganho do Nobels para que ele empurre automaticamente o Blues Baker. E acho os sons fantásticos. É um pedal muito cremoso, muito, muito, muito cremoso. Mais uma coisa que ele tem é que se você ligar 2 cabos TRS, você separa os pedais. Você passa a ter como se fosse, ou você pode criar um loop aí entre um e outro e botar algo no meio, mas você passa a ter controle separado dos 2 pedais, ligando um cabo estéreo no out e no in. Eu não uso isso, mas está lá no manual, e quem quiser se aprofundar nessa modalidade que ele tem, você tem que mudar uma chavinha dentro dele, tá lá. Então, eu vou mostrar um pouquinho dos sons separados aqui dele, tá? Importante. A primeira parte da música que a gente tocou no início é o Dream totalmente limpo, que é isso aqui. Mais limpo do que isso, não dá. Mas o Dream é um pedal que ele tem uma cremosidade. Então, quando entra o Nobels, que é o que eu vou mostrar agora, vou voltar aqui o controle para mais ou menos 3 horas da tarde e vou ligar ele. Abaixei também o level dele para que fique mais ou menos no mesmo nível da guitarra. E é isso que acontece.
Na mão é fantástico porque quando você vai tocando, você sente aquela pancadinha do grave, parece que é você que está provocando. Isso é algo que eu prezo muito num pedal. Para mim, o Nobels, esse Nobels da Brown Amplification, que está dentro do Protein, é como se fosse tudo que eu esperei de um Tube Screamer. Ele tem aquele médio que traz um pouquinho mais toda a textura da guitarra, ao mesmo tempo ainda é doce e não é uma distorção, é um drive. Então me dá a sensação de que eu estou ouvindo o som da guitarra. Muitos vão me perguntar, pô, mas o Dedude? Continuo amando o Dedude, mas o Dedude é um outro tipo de som, é um som um pouquinho mais cheio, inclusive, que eu também uso em alguns momentos, mas pro meu show eu escolhi dessa vez, esse ano, o Protein, porque ele me traz, digamos, três vertentes. Me traz a vertente do TS com muito mais cremosidade, com muito mais médio e mais ação na mão. Então seria, digamos, o TS que eu sempre quis ter. E me traz aquela sonoridade do Blues Bay, que já vou ligar, que é um pouquinho mais de punch. Na verdade, as altas, inclusive, elas são um pouquinho mais espalhadas, quase indo para aquela coisa mais inglesa mesmo, né? E depois eu ainda tenho a chance de juntar os dois, que ali sim me traz um pouquinho mais a quantidade de drive que eu tenho no Dedude. O Dedude é um pouquinho mais suave. Então eu tô optando nesse momento por esse som um pouquinho mais agressivo. E sons, eles têm que servir a nossa musicalidade, ao momento musical que você tá trabalhando, né? Então, já antes que me perguntem, já estou respondendo. Inclusive, eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham, se vocês já conhecem o Protein e o que vocês acham deles, o que vocês acham em relação ao Dedude também, porque me interessa. Agora vamos ligar o Blues Baker. Tô sem nenhum gate, então na hora que eu tô tocando, eu não ligo para essas coisas. Só ligo quando tô gravando. Cara, o som da guitarra parece que tá limpo, mas quando você toca mais forte, vem um drive. Tem uma frase aí para vocês roubarem. Muito certeiro, tem ataque, tem drive, não fica embolado. Saca como tá o som limpo. O som da guitarra continua ali, então isso personaliza o som de drive, porque quando o drive fica muito granulado e fica muita coisa, você não sabe se o cara tá tocando com humbucker, se tá tocando com single, se é um single mais pra lá, mais pra cá. E a gente gosta na hora, porque a gente gosta daquele esporro todo, mas na verdade isso tudo vai tirando o timbre do instrumento, né? E o que mais gosto desse pedal é que, pô, mantenho toda a alma da minha guitarra, só que com drive.
E vocês veem que eu tô com o drive ali mais ou menos em 3 horas da tarde. Vou aumentar tudo para vocês verem o Blues Baker. Cara, é um som muito quente, um som de blues. Na verdade, traz toda. Vamos lá, vamos falar isso. Eu sei que os valvulados vão me matar. Mas mantém toda aquela coisa da válvula que o próprio UAD traz, porque tem sim ali uma vibe de válvula, embora não tenha válvula. E vocês que são chiitas do analógico, não tô nem aí, tá? Mas tem sim um creme que não tem em outros. Eu tô falando do AD agora, em outros equipamentos digitais. Vou fazer daqui a pouco uns reviews de outras coisas e vou falar sobre isso. E você vê que o Blues Baker mantém isso, ainda mantém aquela coisa que acontece ali no mundo analógico, ele é um pedal analógico, tá? E, pô, acho isso sensacional. E por isso que eu tô com eles. Agora eu vou ligar o Nobels empurrando o Blues Baker. Eu dei uma regulada no pedal. Eu acho fantástico. Eu vou soltar aqui um pouquinho da base para tocar um pouquinho apenas. Não vou ficar tocando um montão não, mas só para vocês ouvirem. Eu ia tocar só um pouquinho, mas aí me empolguei porque estava gostoso de tocar e segui. É isso. É isso. Esse é o equipamento que faz isso. Quando você liga, você não quer parar de tocar. É disso que se trata. Eu indico para vocês o site da Brown Amplification para que vocês conheçam todos os equipamentos que eles têm. E indico para vocês o site da Guitars and Gear, que eles são os representantes da Brown Amplification. Eles só representam coisas muito, muito, muito casca. Então, assim,
para quem gosta de equipamento especial, boutique, com pedigree, eu indico a Guitars and Gear, que é uma firma fantástica, e indico a Brown Amplification para vocês como um pedal que você vai fazer muitas coisas diferentes dentro dessas timbragens mais modernas. Então, se você gosta de blues, se você gosta de rock, se você gosta de timbre, o fuzz da Brown Amplification também é sensacional. Como todos os equipamentos, você vê que quando eu liguei aqui o Nobels, de cara ele veio com um sabor, né, com um condimento especial, né, com gordura, né. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal. Já tô voltando com mais review. Abraço.